Oi, aqui quem vos fala é a professora Vanessa Biagi. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vou passar algumas dicas para a escrita de redação com o objetivo de prestar vestibular, com ênfase maior aí no vestibular da FUVEST, tá? Então vamos lá. Neste primeiro momento, eu passarei algumas dicas de como pensar a escrita da redação, como planejar a escrita da redação. Então, simbora. Então, vamos começar falando sobre o tema. Quando formos pensar sobre o tema, devemos primeiramente analisar palavra por palavra acerca do tema. Por exemplo, vamos pensar sobre esse tema que nos foi proposto: o prejuízo do êxodo voluntário de cientistas brasileiros. Para compreendermos do que se trata ou sobre que assunto teremos que escrever, precisaremos dissertar, precisamos entender palavra por palavra. Prejuízo. O que é prejuízo? Qual o sentido dessa palavra prejuízo nesse contexto, nesse assunto que teremos que escrever? O que vem a ser êxodo? Qual o significado da palavra êxodo e qual o sentido dessa palavra para esse assunto, para esse tema? O que vem a ser a palavra voluntário? O que vem a ser a palavra cientista? E, por fim, brasileiros, Então, se a gente pensar o tema como um todo, o prejuízo do êxodo voluntário de cientistas brasileiros. Qual é o assunto? O que o êxodo, ou seja, a saída voluntária, por vontade própria, de cientistas brasileiros tem causado à sociedade brasileira. Ou seja, qual o prejuízo, qual a consequência negativa dessa saída voluntária, ou seja, por escolha própria, desses cientistas brasileiros. Ou seja, o que essa consequência dessa saída, o que a consequência dessa saída tem causado à sociedade brasileira. O segundo ponto que precisamos falar aqui na escrita de uma redação é sobre o título. O título é algo que vai caber ao escritor, a quem está escrevendo a redação, decidir em que momento vai colocar o título. O título é obrigatório, tá? A gente não pode confundir tema com título. O tema é o assunto sobre o qual iremos escrever. O título já está relacionado, amarrado sobre a ênfase que daremos acerca desse assunto. Aqui, por exemplo, neste tema, o prejuízo do êxodo voluntário de cientistas brasileiros. Após a escrita da redação, porque eu prefiro deixar o título para colocar no final, após a escrita da redação. Por que eu prefiro dessa forma? Porque não corre o risco que eu venha ficar presa a esse título, que as minhas ideias fiquem presas a esse título. Então, eu prefiro ter as ideias, escrever sobre o assunto, ponderar sobre os argumentos e somente ao final, depois de todas as ideias já elencadas, eu coloco o título. Neste caso, após a escrita, eu optei por colocar o título: Reter talentos é a solução nacional. Por que eu escolhi esse título? Porque ao longo aqui da minha dissertação, das minhas ideias, da exposição dessas ideias, dos argumentos, eu estou defendendo o fato, a minha tese é de que reter os talentos aqui no Brasil é a solução nacional para esse problema
de prejuízo do êxito voluntário desses cientistas e para tantos outros que eu mencionei no texto, que são causados por esse êxodo de cientistas para outros países. Bom, na parte 3 aqui, né, dessas nossas dicas, vamos falar sobre a introdução. Como a gente pode pensar, planejar a escrita da introdução? Temos que ter em mente que a introdução é a abordagem ao assunto. A introdução, ela tem o papel de inserir o leitor, ou seja, aquele que vai ler a sua dissertação, aquele que vai ter contato com as suas ideias, sobre o assunto. Por exemplo, se você fosse falar de um filme, contar um filme aí para qualquer pessoa que seja, você não pode já começar falando do filme. Olha, eu gostei do filme X porque o ator Y, ele morre ali durante a cena tal. Não. Primeiro você precisa situar, né, o telespectador, no caso do filme, e o leitor, no caso da redação, sobre o que você está falando. Então, a introdução, ela tem essa finalidade de inserir o leitor ao assunto. Então, por isso que aqui, acerca deste tema, né, o prejuízo do êxodo voluntário de cientistas brasileiros. Na introdução, nós vamos abordar a origem, por que nós estamos falando desse assunto. Aí você pode dar um gancho do porquê que esse assunto está sendo discutido agora, neste momento. O que levou à discussão desse assunto? Por que a gente está pensando qual o prejuízo o êxodo desses cientistas tem causado à sociedade brasileira? Para a gente pensar nisso, primeiro a gente precisa ter em mente o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Por que esses cientistas optaram de maneira voluntária a deixar o Brasil? E aí, então, após essa inserção, que a gente pode fazer com 1 ou 2 parágrafos curtos, tá? A gente, então, começa a abordar o assunto, que aí já vai ser durante a parte de desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte principal da dissertação. Muitos acreditam que seja a conclusão. Porém, eu prefiro dizer, né, e seguir por essa linha de que o desenvolvimento é a principal parte. Por quê? Porque é durante o desenvolvimento da dissertação que nós iremos argumentar, né, que é o propósito de estarmos aqui escrevendo é esse. A dissertação é argumentativa, nós vamos argumentar acerca do assunto. Nós vamos defender uma opinião, nossa própria opinião, acerca do assunto. Durante o desenvolvimento, então, a gente precisa, visto que já abordamos, ou seja, introduzimos o assunto, agora nós vamos apresentar a nossa tese, ou seja, a nossa linha de raciocínio, o que iremos defender sobre esse assunto. Então, durante o primeiro argumento ou fato, nós apresentaremos o que comprova ou cita alguma coisa sobre esse êxodo, sobre essa saída. O que seria esse êxodo? Por que ele estaria acontecendo? Por que os cientistas estão saindo do Brasil para ir atuar em outros países? Nós começaremos abordando este fato. O que tem levado esses cientistas brasileiros? Quem são esses cientistas brasileiros que estão deixando o nosso país para ir atuar em outro país? Então, nesse primeiro argumento, nós abordaríamos essa situação. Isso pode ser feito também em um parágrafo,
longo, de aproximadamente 10 linhas, ou 2 parágrafos menores, com 5 linhas aproximadamente cada um. Vanessa, essa quantidade de linhas, ela é obrigatória? Esse recurso de 1 parágrafo grande ou 2 parágrafos pequenos, isso é obrigatório? Não, gente. É uma sugestão, tá? Para facilitar, ao meu ver, a escrita da dissertação. É a dica que eu uso e que tem funcionado comigo. Continuando nossa linha de raciocínio, no terceiro argumento, né, aqui do nosso desenvolvimento, a gente pode apresentar fatos, números, porcentagens de pessoas, né, ou seja, dados que comprovam que essas pessoas, esses cientistas ou esses estudantes aí que serão futuros cientistas, deixaram o Brasil. Qual a porcentagem de que deixaram, de que continuaram aqui no Brasil, os fatos que podem ser financeiros, porque recebem baixo salário, ou porque não tem incentivo para investir em pesquisas, né? Ou ainda na parte de estudo, porque muitos não têm acesso a uma universidade de qualidade e acabam buscando isso fora do Brasil. Então a gente tem aí diversas possibilidades para argumentar aí a nossa ideia, ok? O desenvolvimento, a parte de desenvolvimento da dissertação serve para isso. Agora vamos falar da parte final, né, que é sobre a conclusão. Toda dissertação precisa ter uma conclusão. Por quê? Porque toda história, ela tem um início, um meio e um fim. É como se você contasse um livro para alguém e não contasse como terminou a história. Ou como quando você assiste a um filme e não assiste o final. Filme, uma novela, qualquer que seja a história, a gente precisa ter acesso à introdução, né, que é o que levou aquilo, por que nós estamos discutindo isso, ao desenvolvimento, o que aconteceu e, finalmente, a uma conclusão. No caso da dissertação, na nossa tese, né, argumentativa, precisamos propor uma solução ou ainda levantar um questionamento sobre o assunto. Então, aqui, o nosso assunto, neste caso, é acerca dos cientistas que estão deixando o Brasil por vontade própria. E nós estamos defendendo a tese, né, a ideia de que, para que isso não ocorra, o Brasil precisa investir em ações que venham a reter esses talentos, que isso seria a solução nacional, ou seja, a solução para o Brasil, para segurar, para prender esses cientistas aqui no Brasil. Então, aqui em nossa conclusão, nós vamos propor soluções que levem a isso. Então, nós podemos propor melhoras na política pública, né? Mais incentivo a universidades, mais incentivo em investimentos na área da pesquisa, né? Por que não começar com esses incentivos desde a escola básica, da educação básica, né? Desde o primeiro ano ali do aluno no ensino fundamental até o terceiro e último ano do ensino médio, para que quando ele tem acesso a uma universidade, ele já tenha um maior conhecimento, um maior discernimento e a escola, as instituições em si tenham maiores investimentos nessa área, né? Para tanto formar
e qualificar esses estudantes aqui no Brasil, quanto para reter essa mão de obra aqui no Brasil. Bom, essas foram as dicas desse nosso primeiro papo sobre como pensar, né, planejar a escrita de uma dissertação, porque antes de começar a escrever, a gente primeiro precisa pensar sobre o assunto. É como se alguém te fizer uma pergunta e antes de você sair loucamente, desesperadamente respondendo, você vai falar: olha, eu vou pensar sobre o assunto e depois eu te dou uma resposta. Para que você não venha a cometer nenhum equívoco aí e responder de maneira errada. Na dissertação é a mesma coisa. Alguém vai te pedir para escrever sobre um assunto, então você primeiro precisa compreender esse assunto, compreender sobre o que você terá que dar a sua opinião, decidir qual será a sua opinião para só posteriormente escrever sobre ela. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras dicas. Futuramente, né, logo em seguida, darei outras dicas para vocês aí de como começar, iniciar a escrita em si da dissertação, ok? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.